Hoje vou explicar um thriller psicológico japonês, psicológica japonesa chamada Chess. As spoilers. À frente. Atenção. Cena de abertura. Na primeira cena, o campeão mundial de xadrez Akira Kaito joga uma partida de xadrez contra um computador chamado Super Blue numa exposição especial de xadrez, enquanto o cérebro de Akira só consegue calcular 3 jogadas num segundo. O Super Blue consegue calcular até 200 milhões de jogadas por segundo. As hipóteses de Akira ganhar parecem escassas, mas se ele perder, será o primeiro jogador a perder para um computador pela primeira vez na história. À medida que o intenso jogo prossegue, Akira está claramente a lutar. Finalmente, deixa cair o seu rei, admitindo a derrota. Há silêncio na sala, e ninguém consegue acreditar que o jogador de xadrez mais talentoso do mundo, que nunca perdeu uma partida, acaba de perder uma para o computador. Akira senta-se de cabeça baixa, incapaz de perceber o que acabou de acontecer. O locutor goza com ele, o público ri-se e os repórteres tiram fotografias do humilhado, antigo grande campeão do mundo. Akira bate no tabuleiro de xadrez com raiva, partindo ao meio. A história passaram 3 anos desde o incidente. Após a última partida, Akira deixou de jogar xadrez e nunca mais foi visto desde então. A cena seguinte mostra-nos uma série de sem-abrigos sentados na berma da estrada, numa manhã fria. Um deles é Akira, que gastou todo o seu dinheiro em álcool e jogo, e agora vive nas ruas. Um carro de luxo para ao lado deles e 2 homens de fato preto saem do carro. Pegam Akira à força e levando para longe. Levando para uma mansão, onde ele Akira é recebido por um velho rico. O homem revela que sabe quem é Akira. O que é surpreendente é que ele mudou completamente o seu nome e identidade. Quando Akira pergunta quem ele é, o homem diz que isso não importa. Ele só quer jogar uma partida de xadrez com Akira. Ele revela um tabuleiro de xadrez em cima da mesa, o que quase deixa Akira enjoado. Ele levanta-se e desculpa-se, mas a verdade é que a ideia de jogar xadrez dá-lhe náuseas nesta fase da sua vida. Desvia-se do tabuleiro de xadrez, que é impossível de olhar. O velho diz que perdeu muito dinheiro apostando na última partida de Akira. Como Akira não tem um único cêntimo, o homem quer que ele jogue o jogo para compensar a perda. Akira não tem a certeza das verdadeiras intenções do homem, mas sabe que não quer ter nada a ver com ele. Para sair da situação, diz-lhe sem rodeios ao homem que já não joga xadrez e que, além disso, não quer ser o brinquedo de um milionário. O homem levanta o rei do lado de Akira e diz que ele perdeu sem sequer jogar. Isto faz Akira lembrar-se da sua última derrota, o que o enfurece. Ele para o homem e pedir que se afaste e que ele se afaste do seu peão. Satisfeito por ter finalmente conseguido convencer Akira, o velho faz a sua jogada. No entanto, Akira recusa-se a virar-se para o tabuleiro de xadrez ou a tocar nas peças, sem olhar. Diz ao homem para mover todas as suas peças, certo de que ganhará o jogo de qualquer maneira. Reparamos que o velho está a usar um auricular e a falar com alguém durante o jogo. Akira vai até a janela, onde vê um grupo de homens com roupas brancas e pretas embaixo, de frente uns para os outros. O padrão em que se encontram é exatamente o mesmo que o desenho de no tabuleiro de xadrez. Quando o velho mata um dos seus peões no jogo, o homem que estava no lugar do peão é esfaqueado e morto. Akira fica em choque com o que acaba de testemunhar. Pergunta ao homem se isto é uma brincadeira. O homem disse-lhe que os peões são meros soldados, por isso não deve ficar triste com a sua morte. Akira desce as escadas para ver como está o homem morto e encontrá-lo no chão, enquanto os outros jogadores permanecem imóveis nos seus lugares. Ele pega e tira a faca do corpo do homem e vê que ele ainda está vivo. Apesar de estar à beira da morte, o homem sorri e pergunta a Akira qual será o seu próximo passo. Depois de o homem dar o seu último suspiro, os jogadores à sua volta vão-se embora, deixando Akira com uma faca e um cadáver no meio da rua. Uma mulher vê-o nesta posição e assume que ele matou o homem. Akira perde a cabeça e retira-se, afirmando que não foi ele. Na cena seguinte, ele está no consultório do seu antigo médico, Seiichi Tomoda. O médico fica surpreendido por o ver após todos estes anos. Ele e Akira estão em uma mulher de que Umi Kaito tem andado à procura de Akira nos últimos 3 anos. Um flashback de há 3 anos atrás mostra-nos que, depois de perder o jogo contra o Super Blue,
Akira perdeu a vontade de viver. Ele costumava ter pesadelos com peças de xadrez que o tentavam matar. Os pesadelos transformaram-se em alucinações, o que é que pioravam ainda mais a sua saúde. Ele sempre comparou a sua vida a um jogo de xadrez e a sua esposa era a sua rainha. Por isso, quando perdia a partida, deixava a rainha, acreditando que já não a merecia. Akira conta ao médico sobre o incidente anterior e diz que talvez precise de um psiquiatra. O médico sugere que ele sonhou com um homem a ser morto, mas Akira insiste que o que viu foi de factorial. O médico pediu-lhe para ir para casa e descansar porque a sua mente ainda está fraca. A impressora na cabine do médico imprime um papel sozinha. O papel diz: "Qual é a tua próxima jogada?" Akira apercebe-se que o jogo de xadrez que ele começou naquela manhã ainda está a decorrer. Ele grita que quer que o seu peão se mova para a posição I3. O médico abre então o livro e vê que as suas páginas se transformaram num tabuleiro de xadrez. A impressora imprime um outro documento que diz que a rainha do velho mata o cavalo de Akira com a sua próxima jogada. O cavalo é o Dr. Tomoda. Ele vomita sangue e morre instantaneamente. Akira fica em choque. Quando Akira fica chocado quando vê uma fotografia do médico a cavalo na parede, o que implica que o médico era o seu cavaleiro. A chávena que bebeu anteriormente também tem um padrão de tabuleiro de xadrez, pelo que Akira assume que o café foi drogado. Uma enfermeira observa-os através da porta, mas não faz nada para salvar o médico. Ela só entra depois de ele estar morto e pergunta a Akira qual é o seu próximo passo. Akira corre para o exterior, tremendo de medo, quando se depara com uma criança a segurar um desenho do atual formato do tabuleiro de xadrez. Torna-se claro que também ele está envolvido no jogo, pois faz a mesma pergunta a Akira. Akira responde que quer mover o rei para a posição I2. A criança diz que o rei acabará por morrer, o que leva Akira a correr na direção oposta. Ele vê pessoas que morreram, Akira vê pessoas que morreram por causa do jogo e começa a alucinar com peças de xadrez que o tentam matar. Enquanto está a fugir, chega a um parque de estacionamento onde os carros foram estacionados na forma de um tabuleiro de xadrez. Sem ele saber com estas palavras, entra no carro, que se pensa pertencer ao bispo, e tenta pô-lo a trabalhar. No entanto, como um elefante no xadrez, o carro só se move na diagonal. Ele deixa este carro e senta-se no carro do bispo, o que representa a torre. O carro não arranca porque é a vez do adversário jogar. A torre do outro lado embate no seu carro, matando a sua torre. Depois disso, Akira vai à sua antiga casa e vê que ela está à venda. A torre, também conhecida como o castelo, era de facto a sua casa na vida real. Agora que Akira apanhou o jeito do xadrez a sério, ele apercebe-se que a rainha é a sua mulher Kiyumi e que a sua vida também está em perigo. Ele regressa a casa. Um velhote declara que quer deixar de jogar o jogo e pede para chamar a sua mulher. No entanto, o velho pede a Akira que admita a derrota e retire o seu rei para terminar o jogo. Akira lembra-se novamente da humilhação que sentiu ao perder o jogo contra o Super Blue. Ele continua resolutamente o jogo e pede ao velho para mover o seu rei para a frente. O jogo continua durante muito tempo e a maior parte das suas peças são retiradas. Finalmente, Akira está apenas a 2 passos de ganhar o jogo e o velhote não pode fazer nada para salvar o seu rei, mas, antes de poder jogar a sua vez, 2 homens de fato levando a força. Na cena seguinte, o velho e Akira estão num estádio com um tabuleiro de xadrez em tamanho real no meio. As peças de xadrez são homens que morrerão com um movimento errado. O velho diz que a situação deles é como a de um rei árabe que jogava xadrez com os seus cativos, matando-os no local. Afirma que o xadrez é um jogo sem emoção porque os jogadores por vezes, os jogadores têm de sacrificar as suas peças para ganhar. Para que Akira ganhe o jogo, ele terá de fazer checkmate ao cavalo. No entanto, se o fizer, o velho mata-lhe a rainha. Akita vira-se para trás para ver que a rainha é, na realidade, a sua mulher Kiyumi, que foi amarrada e mantida na ponta de uma faca. Com lágrimas nos olhos, ela abana a cabeça, pedindo a Akira que a salve. Agora, Akira pode ganhar o jogo ou perder a sua mulher para sempre. Ele tenta sair da sua cabine para deter o homem, mas um atirador furtivo dispara perto dos seus pés,
como um aviso de que o movimento o vai matar. O velho pergunta-lhe uma última vez se quer sacrificar a rainha ou aceitar a sua derrota. Acrescenta ainda que um verdadeiro campeão pensaria logicamente e faria o que fosse necessário para ganhar o jogo, mas Akita não hesita em dizer-lhes para salvarem a rainha. A sua mulher é mais importante para ele do que ganhar o jogo. Todos ficam chocados com a sua decisão. Ele coloca-se à frente dela e abre as mãos, admitindo a sua derrota. O cavaleiro do seu adversário aproxima-se dele com uma faca e apunhala-o. Por fim, Akira cai no chão. No entanto, depois de morrer, o velho sorri e bate-lhe palmas de agradecimento. É então que as mãos de Kyumi são desatadas. Ela sorri ao olhar para o corpo do marido, claramente satisfeita com o que aconteceu. O que acabou de acontecer. O que é ainda mais surpreendente é que a pessoa que morreu na primeira ronda, o Dr. Tomoda, a enfermeira, e todas as outras pessoas que Akira conheceu durante o jogo chegam à arena para o aplaudir. Akira levanta-se então do chão, perplexo com a razão pela qual não sente qualquer dor. Acontece que a faca com que foi esfaqueado era falsa. Depois, descobre-se que o jogo era um estratagema para tirar Akira do seu estado depressivo e levá-lo a jogar xadrez novamente. Ele estava no pior estado mental depois de perder a sua última partida contra o Super Blue. Então, para o ajudar a melhorar, o médico, Kyumi e o velhote organizaram todo o jogo como parte de uma terapia de choque. O velhote é, na verdade, o inventor do Super Blue. Ele estava descontente com o facto de a sua criação ter forçou um grande jogador de